Fala família, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Of Jesus. Hoje tem um episódio muito especial para você. Eu já queria te convidar a você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você acha que é importante na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser edificante. Hoje eu trouxe aqui na mesa uma pessoa que eu já trouxe uma vez. É o primeiro convidado que vem duas vezes aqui no meu podcast. E eu quero muito que você gaste um tempo aqui com a gente para você ouvir um pouco do que Deus fez na nossa história, na nossa vida, e como que é viver de fato o seu propósito. Então, hoje está aqui comigo Gabo Missionari. Tudo bem, meu irmão? Tamo junto Seja mais uma bem-vindo. vez, tudo bem, graças a Deus. Bonitão, isso aí. Tá saudável agora, você vai entender o porquê. Mas isso aí, Depois de muita gente. luta. Depois de muita luta. Pessoal, tem basicamente um ano que eu e o Gabriel, nós fizemos uma missão juntos. E para trazer um pouco para vocês, eu quis voltar para a mesa junto com ele para a gente conversar um pouquinho sobre como que em um ano acontece tanta coisa e como que em um ano também o Senhor gera muita coisa no nosso coração, É muitas verdade. oportunidades. E aí eu queria falar para você, como que foi, irmão, esse último ano aí para você? Depois dessa missão, depois também eu acho que deve ter um ano de gravação, porque foi logo Sim, perto, né? aham. Como que Pouco foi a antes sua vida? É. da missão. Aham. Um ano aconteceu muita coisa, mano. Bastante, né, irmão? Muita coisa. A gente tava até trocando uma ideia ali atrás. Eu creio que nesse último. Assim, cada ano que passa eu vejo que as coisas estão se acelerando sempre Sim, mais. A nível espiritual, a nível de família, empresarial, tudo tá sim. muito acelerado, né? E isso é bom e às vezes assusta. Sim. Porque do mesmo jeito que você pode acelerar para cima, você pode Para baixo, né? acelerar para baixo também, né? Então, Em direção. mas graças a Deus foi um ano muito abençoado. Foi um ano de muitas conquistas, muita batalha, né? Muita luta. Mas a própria Bíblia já nos ensina que quanto maior a nossa luta, maior vai ser a nossa vitória, né? É, irmão. Então, E faz parte, né? Esses dias eu tava conversando com um rapaz e ele falou bem assim, cara, a gente fala muito sobre romper, sobre crescer, sobre avançar, mas não existe vitória se não tiver uma guerra. é, Não existe romper se tiver uma dificuldade. Então, assim, a gente tenta fugir desse sim, sistema de evolução do ser humano e dos propósitos de Deus, que é tipo assim, tem que sofrer, tem que passar, tem que romper, mas a gente não quer essa dificuldade. sim. E assim, não sei você, Gabo, mas cada vez mais eu vejo que o Senhor tem preparado o nosso coração para algo maior. E para isso, cara, a gente vai entrar num processo de pressão muito alta. Poxa, só Deus sabe o quanto a gente vai trazer um pouco. Foi desafiador esse ano que se passou, desde até mesmo da viagem nossa para o Rio Grande do Sul. Como que foi desafiador lá arrecadar todos os recursos, Sim. ajudar tanta gente. Parece que todo recurso que vem ainda falta, porque é tanta coisa para fazer. Eu lembro que a gente teve diversos intempéries, diversos, de carro, lembra? De bote, de Muita tudo. coisa. E, mano, entrando já nesse assunto, porque a galera Bora. que já acompanhou um pouco, conhece um pouco já a vida do Gabo, testemunho e tudo mais, eu quero trazer um pouquinho da viagem pro Rio Grande do Sul, na maior catástrofe que já teve ali naquela cidade, naquele estado. Pra você, o que foi, cara, o Rio Grande do Sul ali? Essa experiência pra você chegar lá. Eu sei que você já passou em diversos países, de até guerras e tudo mais, mas toda vez é muito único, né, Sim. cara? Cada lugar. Então, Rio Grande do Sul, para mim também, mesmo sendo algo natural, que eu já faço desde os meus 14 anos, então, teoricamente se torna natural, mas foi a primeira enchente que eu peguei. Então, o Aham. cenário de enchente eu nunca tinha tido, a menos que a de Mimoso, que Que foi era um mais mês lama, né? antes. E também era mais lama ou era. Não, foi. Foi É, foi enchente, né? enchente, só que lá foi a nível, tipo assim, porque lá é menor a cidade, não se compara ao Rio Grande do Sul, que Sim. foram não sei quantos dezenas, ou se não me engano, até, Acho que 300 enfim, cidades. 300 cidades que foram atingidas. Mimoso do Sul, a gente tá falando de um município do Espírito Santo minúsculo. Uhum. Só que se for olhar a proporção, Mimoso foi a proporção, tipo assim, se olhar só o que aconteceu em Aham. Mimoso, foi pior do que no Rio Grande do Sul. Sim. Porque o Rio Grande do Sul foi água. Lá foi água e lama. Então Nossa, tem você lá, falou que era até lá tem mais. casas que o segundo piso, a metade tava com lama, tem em cima. Lama mesmo, e como que você tira isso? Não tem como. Mas, então, falando de enchente a esse nível,
mais catastrófico, não que Mimoso não tenha sido, foi. Sim, Inclusive, tenho contatos ainda com o pessoal de lá que fizeram um trabalho excelente, né? espetacular. O prefeito de lá, o Peter, fez um trabalho excelente, né? Esteve por perto ali, junto com o pessoal da Defesa Civil, inclusive, e fizeram um trabalho, assim, de tirar o chapéu. Rio Grande do Sul nesse nível de olhar, né? A gente não conseguiu, talvez, ver, porque era mais o povo trabalhando pelo povo. Sim. A gente tava até conversando Provavelmente as sobre primeiras isso. semanas, né? As primeiras semanas era o povo pelo povo. Porque na hora que o povo mais precisa do governo, né, do Estado, eles Ah, faziam o quê? Claro que a gente também tem que falar. O governo, após a enchente, ajudou muito. sim, Auxílios, até hoje. Tem gente que tá na conta do governo, tem gente que tá recebendo 5 mil reais de auxílio. Mas para um cara que perdeu tudo, que não tinha tudo e não tem mais nada. Aí aos poucos tem que se reconstruir. sim. Você entende que 5 mil reais ainda é pouco para um cara Nossa, que tá precisa doido. recomprar tudo. O cara não tem nem geladeira mais. Eu lembro só de um ponto desse aí que nós chegamos para ajudar um cara que ele tinha 3 casas de aluguel, lembra disso? Lembro. 3 casas de aluguel e mais a casa dele, ele perdeu tudo. Foi tudo. Como que você reconstrói com 5 mil reais? Entendeu? Então você pode falar, 5 mil reais não é muito. É muito se você for solteiro, não tinha nada, mas por um cara, enfim. Mas foi algo impactante, retornando lá, né? Foi a primeira enchente nesse nível que eu peguei. E, cara, o que mais toca é lembrar dos rostos, dos olhares, Sim, do quanto as pessoas ficam sensíveis, né? A gente estava sim, ali. Aquela hora, o que precisava de imediato era mão de obra, era mão, sim. era ajuda física. 2 pés, 2 mãos, né? Aquela hora era isso que precisava. Só que a gente também não foi ali só para dar pão e água para eles. Sim. A gente foi ali para matar uma fome, uma sede que não voltaria mais. A gente foi Uhum. ali levar essa palavra de esperança, essa palavra que é vida. Só que o primeiro ato é colocar a mão no barro. Uhum. Sem colocar a mão no barro primeiro, você não tem nem. Conexão com uma Irmão, você pessoa? tá, você tá falando de Deus pra mim, você tá falando do amor de Deus pra mim, mas a pessoa quer que você prove isso pra ela. Então, Sim. é até meio vacilo a gente chegar e começar a É. pregar. Na hora o que tá precisando é aquilo. Sim. Foi bem legal isso aí, porque o que acontece? Sempre trabalhei muito com evangelismo. E o evangelismo é você chegar numa praça, você chegar no hospital e já de fato anunciar, cara, ó, existe uma boa esperança Sim, pra você, Jesus e tal e tal. Quando a gente chegou lá, como também foi a minha primeira experiência de catástrofe e de enchente, foi bizarro, porque você me falou sobre isso. Falou, cara, a gente vai chegar, a gente vai entregar. Primeiro a gente vai se conectar com a galera. Depois Deus vai criar a oportunidade pra gente conseguir lançar uma palavra. sim, E, e é ao contrário, é o inverso, né, do que eu fazia. E a gente até, às vezes, pela nossa ignorância, fala bem assim, ah, mas ação social não é evangelismo. aham. Já vi muita gente falar sobre isso. A ficar entregando comida pros outros, tem que ter reino, tem que ter Sim. reino, tem que ter Os reino. dois andam juntos, precisam trabalhar juntos. Às vezes um vai entrar primeiro, o outro depois. Sim. Você só vai inverter a ordem, mas os dois não vão deixar de trabalhar juntos. E isso foi muito forte, porque assim, um cenário que eu tô acostumado, fui para ali também junto com vocês, você tem muito mais experiência que eu nessa área de catástrofe, até porque você já foi para guerras, né, irmão? Qual que foi Sim. aquela guerra que você foi? Polônia, a guerra da Ucrânia mesmo com a Da Rússia. Ucrânia e tudo mais. Então, assim, a gente tem que deixar um pouquinho aquele ponto de tipo, eu já fiz assim, eu sei fazer assim, e tá aberto para o que o Senhor de fato direcionar naquele momento ali a melhor estratégia. Sim, E vamos lá, só para vocês entenderem, galera, nós ficamos sabendo da enchente, acho que em 3 dias, né, irmão, já tava bem sério lá de sim. chuva. Foi muito rápido. Foi muito rápido, encheu. Depois que romperam os diques, aí foi. Foi no mesmo dia, ficou bizarro aquela cena que a gente vê ali da água passando quase a van, né? Que era bem grande. Acho Cobrindo que a foi estátua, né? Lajinha, né? Acho que Ali é é lajeado. Lajeado, Lajinha é Minas. Lajinha já é outra. É outro rolê. É porque eu já fiz missão lá em Lajinha, cara, aí lembrei. Lajeado. E como que aconteceu tudo? Só para vocês terem uma ideia de como que é um processo da gente receber a notícia e da gente ir para um lugar desse.
o Gabo ficou sabendo, ele postou que estaria indo, conversei com ele, falei, cara, eu acho que vou com você e tudo mais. E o que que a gente tinha? Fé. Muita fé. O que que a gente tinha, irmão? A gente tinha fé e vontade, né? Força de vontade e disponibilidade para ir. Aí, aí entra a hora de levantamento de recursos. Mas você tinha, tipo, tudo garantido? Nada. Eu lembro que quando a gente chegou no Foi aeroporto, no voo. foi no voo. Foi entre né, entre os muitos voos que, né, lembra que foi Foi, acontecendo. foi. Aí, agora, graças a Deus, né? O Senhor vai dando conexões pra gente. Aí o Gabo tem um cara que sempre investe ali nas missões dele, que é o João, né? Sim, pode O falar. Muzi. Faço questão que. É um cara que sempre tá com ele. Aí Deus, naquele tempo, me conectou um rapaz também chamado Renan, que também enviou muito recurso pra lá. É, depois também até a cooperação das pessoas que ficam, né? A Sim. esposa, o sócio, tudo isso. Então todo mundo tá investindo num projeto como esse. Mas a princípio cara, a gente só sabe que naquele momento a gente tem que ir e fazer o que o Senhor colocou no coração. Eu lembro quando a gente chegou lá no aeroporto do Rio. Foi o Foi do do Rio, que Rio? começou o desespero, que a gente não tinha o dinheiro pra alugar o carro ainda lá, ou a van, né? Que era pra ser a Exatamente. van, mas não, Ele falou não assim, tinha. cara, a gente ia chegar e vamos dizer, conseguimos um dia das passagens, porque comprou muito rápido. Então tá, a passagem ficou cara. Chegamos lá, e aí? Quem é que tá lá? O Gabo? Não, a gente vai ver lá quem tá lá. Não, Gabo, mas tem algum setor que a gente vai chegar, um ponto que vai nos receber e tal? Cara, então você vai ver o que que é viver pela fé, irmão. A gente tem que alugar um carro, o carro custa, sei lá, 6 mil, a gente tem que fazer isso, a gente tem que A ideia fazer era aquilo. alugar uma van e já o bote, saindo de Floripa com o bote. Com o bot. Só que ninguém pensou que tinha que ter uma carteira especial. Mas nesse momento você pega o quê? Nossa. Você pega e vai. Fora que, tipo assim, todo mundo já tava. As franquias de automóveis, tudo isso já tava uma bagunça. Esgotado já. Porque, gente, foram mais de 300 cidades afetadas. É, eu lembro que em Floripa a gente não achou uma van pra ser alugada. É. Não, não tinha van. Teve que achar uma SUVzinha É, lá. a gente alugou a traquezinha aqui, inclusive tem Rapaz, história pra gente, contar. deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Pessoal que fala bem assim. Que não chegue na localiza esse vídeo. Compra o carro Mas, compra o carro Da da localiza. Localiza, carro novo. Mano, o que a gente fez com a Tracker lá no Rio Grande do Sul. A Tracker foi pra missão junto com a gente. A varanda entrou na lama. O capu, assim, até a hora que você passou, mano, a água, eu achei que era um troller nosso carro. Que ele ia entrar A água debaixo subiu no da. para-brisa. Subiu no para-brisa. E aí, gente, é bizarro, porque a gente tem. Como que é aquele. Uma vontade e um sonho, né? O sonho de ali realizar a obra, de fazer, de ajudar algumas pessoas, porque esse é até um ponto que a gente vai conversar, tipo, cara, não dá pra ajudar todo mundo. Sim. Num cenário como esse, gente, a gente tá falando de milhões de vidas que foram afetadas. E isso foi a crise que eu tive, cara. De eu chegar no quarto e falar, Senhor, por que que a gente não consegue ajudar todo mundo? Poxa, eu lembro que quando acabava as nossas marmitinhas ali que a gente fazia pra entregar, você passa, uma vez a gente parou num lugar, a gente saiu, acho que a gente saiu com, sei lá, uns 40, 50 cobertores. Foi uma parada, irmão. Você lembra Acaba. disso? Aham. Uma Vai parada, embora. acabou os 40, 50 cobertor na hora. Remédio de verme que a gente teve que comprar lá em, acho que Foi em Floripa. foi em Foi em Floripa. Floripa. O risco que a gente corria o tempo todo, a gente, de vez em quando entrava no. Lembra que a gente entrou num lugar muito perigoso? A gente sabia que era. Quando que foi? Perto do shopping ali, eu acho, não? Foi na primeira, que aí a gente tentou cortar o trânsito. Lembra? Tinha um trânsito enorme. Ah, sim. Nós Sim, 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 tentamos sim. cortar o trânsito, Que tinha um monte saímos. de vaca morta, os cavalos mortos. Nós tentamos. O trânsito tava dando 4 horas. Papo de, sei lá, 20 km. 4 horas. A gente tentou cortar, saímos É porque numa. as estradas estavam todas fechadas, Todos né? fechados. E a gente não sabia. Porque até o Waze tava bugado. Ninguém sabia, na verdade a gente chegou O no meio de um Waze, o cenário Waze mandava pra gente sair. apocalíptico e o Waze também tava perdido. O Waze sabia. Porque é o seguinte, mandava pra rua, mas chegava naquela rua, tava Água. água. O que que a gente faz?
Eu lembro que esse ponto até mesmo assim, de fato, quando o missionário vai, cara, não é sobre o dinheiro, não é sobre o rolê simplesmente de arrematar tudo aquilo que precisa pagar para ir. Mas é um custo muito alto pro discípulo mesmo, pro Sim. missionário que tá indo, que é vida. Eu lembro, tadinha, minha mãe mandando mensagem, você toma um remédio de verme. Tipo assim, porque muita água, Sim. contaminação, leptospirose, essas questões todas. E a gente entrando na água do jeito Eu que lembro, não sei se tava. você lembra, minha perna eu tinha dado uma alergia na perna. Mano, É. aquilo ficou um tempão. Ficou um tempão. Ficou uns 60 dias depois da enchente, deu um monte de carocinho vermelho Márcio, e coçava aquilo. a gente chegou num lugar, Márcio, que tipo assim, a água tava fedendo, irmão. Fedido. Fedendo de bicho. A gente sabia que tinha muito corpo ali. Bicho morto. Muito corpo. E aí a gente tinha que resgatar as pessoas. Então, água cheia de bicho, de podre, a gente chegava. Você pegou essa bicheira, eu não chegou a Eu pegar na peguei minha uma pele, bicheira na mas eu perna peguei a esquerda. coceira. A gente chegava assim, a água, quando você olhava por cima, gente, tinha uma camada de óleo. E lembra? É, o cara do cara falou pra gente que Era em de alguns lugares era gordura corporal. gordura corporal. De É, né? corpos em Porque quando a gente decomposição. chegou lá, não tinha nem baixado a água ainda, porque descobriu muito corpo depois que a água baixou. Então tinha. Eu lembro que quando a gente foi no gasômetro, Sim. no gasômetro foi muito legal, assim, legal no aspecto da nossa experiência de ajudar Aham. as pessoas. Porque condomínio de casas, a gente chegava com o carro, a gente grita, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí aquele eco da sua voz, você sempre falar um Tudo pouco mais alto que eu. apagado. Você fala, tem alguém aí? A gente ia com a lanterninha procurando e os caras falando, olha, cuidado, estão assaltando os carros, isso, É, porque aquilo. nisso os bandidos que assaltavam de moto estavam assaltando de barco, né? É. E os caras assim, coisas absurdas. É, gente, tô trazendo um pouco dessas experiências, porque às vezes, assim, no Stories não dá pra contar tudo, mano. Histórias é 20 Eu lembro que a segundos. gente pegou um barco com algumas pessoas pra ajudar. E a gente não sabia pra onde ir. Então a gente começou a seguir um barco. Lembra disso? Perto da localiza, a gente começou a seguir um barco pra gente ser direcionado. Entramos numa linha de trem. Ah, sim. Quando a gente Aham. entrou, os caras parou a gente. E aí, o que vocês estão fazendo? Os caras com a mão na cintura, a gente não sabia se era um É, berro, se era outra coisa. Mas ele quis dizer que tinha uma arma, né, sim. com ele. E a gente, não, estamos ajudando, estamos ajudando. Então, tipo assim, nessa de tentar ajudar, quase que a gente tomou uns pipocos lá dentro da Teve água até mesmo. aquele lá no centro que o cara parou a gente boa, que foi ajudar um restaurante lá e tal. Falou, Sim, não, você não pode ficar aqui sem arma não e tal. é. Gente, uma situação dessa de catástrofe é muito louco. Eu nunca tinha vivido isso de fato. Não tem policiamento. Não existe segurança. Zero. Não existe, tipo assim, Greve em geral. greve geral, porque os policiais estão com as casas dele debaixo d'água. É, todo mundo está numa situação de calamidade, não tem comida, não tem remédio, não tem isso. Então, aqui mesmo no estado, teve a greve da polícia, você Aham. lembra? Eu não morava aqui ainda, mas eu acompanhei. Eu morava aqui e morava em Cariacica e foi bizarro quando a Expedito Garcia ali, Uhum. cara, gente que era do bem, Roubando. entrar na Casas Bahia roubando. Acho que o Márcio, você trabalhava em alguma, assim, Márcio, em algum lugar? O Márcio trabalhava na Recado Elétrico, acho que você chegou a viver isso também lá? Segurança, É, eu porque acompanhei lá dentro, eu acompanhei os vídeos, vi muita coisa mano, doida. gente do bem virou bandido. E por quê? Isso é muito forte, porque na ausência da luz, de fato, as trevas prevalecem. Sim, Por isso que é tão importante a igreja se estabelecer, ocupar esses lugares, não só catástrofe, mas governo, política, tudo que for. Então, assim, a gente chegou lá, cara, e viu aquilo, foi assustador, porque não era só a questão de você anunciar a mensagem de Cristo, mas de você também dar a sua vida e colocar em risco para que ela sim. chegue. E um ponto, mano, eu lembro disso, toda vez que eu lembro do Rio Grande do Sul, eu lembro disso. A gente ficava o dia todo, às vezes, ajudando as pessoas lá na rua, e às vezes quando a gente parava para comer, a gente não conseguia comer. Só choro. Choro e muita reflexão. Eu lembro de uma cena, tem até gravado isso, de que a gente chegar, a gente ficou até umas 4 horas, a gente foi almoçar umas 4 horas da tarde no shopping. A gente travou. Aí quando a gente fez o prato, sentamos e começamos a lembrar daquelas crianças comendo aquela comida no lixo. A criança pegando.
Pão de forma, todo molhado da água da enchente. Bala. Pão de forma, bala, frente iogurte, esse negócio tudo estragado. E aí a gente olhou assim pro prato, irmão. Como que Passou. come? Como que Nem come? fome dava. Inclusive, tem gente que acha que coisas assim. Não, mas não existe isso no Brasil. Pô, a Mano, a gente viu. gente Tem viu. o vídeo, tá lá no meu Instagram, o vídeo lá nos stories fixados, tem Rio Grande do Sul, daquela família com a criancinha, não mostra o rosto dele, mas eles no lixão pegando coisa do supermercado e falando: Olha aqui que eu achei. Você lembra? Lembro, lembro. Aqui, achei pão, achei pão. E eu. Senhor Jesus. Tem que ter força, mano. Tem que ter, cara. Porque nessas horas, a gente quer, é o que você falou, a gente quer ajudar todo mundo. Você quer descer e você quer, sei lá, não. Você não vai comer isso, não. Eu vou fazer esse. Eu vou vender meu iPhone ali. Aham. Só que não tem como. É. Infelizmente, não tem como. Infelizmente, E esse é o ruim de um cenário catastrófico tão grande. exatamente, porque chega um momento, gente, que você tem que aceitar isso. Porque Vai virar a senão. esquina, você Porque, vai ajudar um, vai virar a esquina, vai ter outro na mesma situação ou pior. você tem que aceitar isso porque senão você não fica em paz, cara. Sim. Tipo, eu lembro que a gente chegava e falava, cara. A gente chegava, assim, às vezes até rodamos uma vez, acho que foi quase 48 horas que a gente tava trabalhando lá. E aí a gente chegou pra dormir, só que a gente chegou pra dormir, mas queria voltar. Sim. Che- Fica um. Um loop infinito. Você fica meio que tipo assim, cara, tem gente lá que vai dormir sem teto hoje porque perdeu tudo e. É. E a gente tava no hotel, né? Que inclusive foi muito abençoado aquele hotel porque Não tinha mais salvou a vagas. gente, foi top pra gente, top assim, no sentido que foi Sim. bom pra gente que precisava descansar. É. Até porque como que você trabalha daquela maneira sem descanso? A gente tá trabalhando às vezes 7 14. da manhã e ia parar de noite, tem dia que de noite a gente tava dentro da água. Sim. A gente só parava porque às E vezes depois fora, o exército mandava sair. e fora que outra coisa que você tá comigo que ia prova, tipo, a gente chegava à noite e ainda ia trabalhar. Sim. Eu ligava, Montar kit, trabalhar aqui. passar os kits de higiene para um carro para o outro, Não, montar e a fora a cesta. questão ainda do seu trampo Sim, que não e do podia parar, meu. porque em casa a família continua e É, as contas sério que eu chegava continuam. lá, eu lembro, 2 horas da manhã eu tava lá subindo conteúdo lá. Aham, Mano, tem que subir isso aqui pros designers pra fazer e sim. tal. E a gente. Tem isso, essa é uma parte também de uma missão que a gente foi. Ficamos, acho que a primeira vez 10, 15 10 dias. dias. É, foi quase isso. Depois a gente voltou, ficou Depois a mais. gente voltou, ficou mais uma semana, eu acho, ou 10 dias também. Deu uns 20 dias total, Total acho. 20 dias, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida aqui Custo, né? continua operativa, né? O Então, boleto não para de chegar, né? mas tá bom, Deus cuidou de tudo. Se Sim, estamos cara. aqui hoje contando que um ano se passou é porque deu Vencemos, tudo né? certo, graças a Deus. E outro ponto, cara, referente até a questão de uma missão, né? A gente estava Sim, conversando ali sobre a questão da agilidade de um cenário como esse, de como que a gente tem que ser ágil e o mais rápido possível. Depois de uma semana é a mesma coisa? depois que volta lá, que a gente voltou a segunda É, vez, mudou tudo. uma semana foi capaz de De mudar. sexta pra sexta. Foi o tempo da gente voltar, organizar nossas coisas, voltar de novo. Uma semana, como que era? Mudou totalmente o cenário. É porque, assim, uma catástrofe, independentemente do que seja, se for um terremoto, se for um enchente, se for um incêndio, se for. Ela passa por 3 fases. A primeira é a fase do desespero, que é onde ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, onde você nem consegue despertar o que aconteceu, você só. É só correr, é só fugir, ou. Enfim, dependendo se for fogo é correr, se for enchente também é correr, se for um terremoto, a pessoa corre, mas não sabe pra onde correr porque Ah, começa a cair pra direita, pra esquerda, de frente, de trás. Tem a segunda fase, que é o resgate, após tudo aquilo que aconteceu, resgatar corpos, resgatar pessoas, tentar resgatar bens. E a gente depois, quando a gente foi, na verdade, já tava na segunda fase. A gente já chegou na primeira fase. Então, porque na verdade como que foi? A gente chegou lá a enchente já tinha acontecido, tinha alguns dias. Acho que tinha 3 ou 4. Só que a água tinha parado de subir, vamos dizer, não tava mais Aham, subindo nem. sim. Então aquela fase do fugir já Uhum. tinha acontecido. O povo já tinha fugido, quem Sim, sim, verdade. ficou ilhado, não tinha aquele mais Eu desespero lembro na que rua. foi os O dia que caras. rompeu, lembra aqueles vídeos? O dia que É, rompeu, todo mundo ali correndo. era a fase do jet ski que ia Isso. pegando.
Então ali, na verdade, a gente chegou na segunda fase, Aham. que é a fase de recuperação. Corpos, salvar pessoas, salvar animais, quantos cavalos, né? Cavalo dentro da água. Lembra que tinha aquele Cavalo, cavalo que ficou, cavalo da Janja. parece que ficou 3 dias, você lembra? Eu O lembro do cavalo ficou cavalo da 3 dias dentro da água, boiando, aí salvaram ele, o bichinho saiu todo tremendo. E depois tem a terceira fase, que é a pior e mais demorada, que é a fase da reconstrução. É, Então, ao meu ver, a gente chegou na segunda fase, que não tinha mais aquele. Não era mais a emergência de sim. a gente vai morrer. A gente tava Quem tinha que salvando era morrer, mais cachorros na época, animais. quem morreu pela enchente já tinha morrido. Então a possibilidade de morrer mais gente era bem menor, porque ali eu queria morrer de enchente, talvez depois, com Sim. doenças, gente que foi afetada, aí sim. E isso foi a primeira vez que a gente foi, segunda fase. Quando a gente voltou, tava na terceira, que era a reconstrução. Quando a cidade passa a calamidade, Uhum. passou a correria, passou o perigo de morte, resgatou todo mundo que tinha que resgatar, resgatou animais, idosos, crianças. Bom, quando entra, isso eu vejo em todos os cenários de que eu fui até hoje, lá na Uhum. Albânia também no terremoto, foi isso. Quando isso passa e entra na fase da reconstrução, a cidade faz assim, ó. Que é aquele povo que por 15, 20 dias ficou desesperado para sobreviver e ajudar quem estava tentando sobreviver. Quando vê que passou aquele momento, as pessoas entram mais que um momento para citar. Desligam, porque a gente tava lá assim, né, frenético. Sim. Ah, barco, bom, cesta básica, então a gente precisa de gasolina. Ia lá, buscava, corria o dia inteiro. Na reconstrução, você vai correr para quê? Você não tem que correr ali. Sim. Você vai fazer igual a gente ajudou as senhoras, né? A casa delas, limpamos a casa dela todas. Não tem nem como você fazer aquilo correndo. Ali é aos poucos. Então é um trabalho que a Albânia, o terremoto foi em 2019, então reconstruindo até hoje. Nossa, 6 anos. 2025, 6 anos de passaram. Até hoje eles estão reconstruindo. Então, assim, claro que ali foi um terremoto de dimensões absurdas. Foi um terremoto 8,6, magnitude 8,6. O máximo é 9, 10. Ah, foi no Japão, né? Foi Ah. 9, eu acho, Não, mas 9,2. de grau de. Eu acho que o máximo é O 10, máximo é né? 10, é. Olha O só. Japão, chegou quase perto ao terremoto no Japão. Sim. Então você entende que, claro que o solo é diferente, então, né, a magnitude não conta só a magnitude, mas o solo também, a formação dos prédios e tal, enfim. Mas né, quando a gente voltou na segunda vez respondendo, tava totalmente diferente. Uhum. A água tinha descido, Uhum. os postos de resgates e colheitas, né, tinham sido desfeitos. Eu falei até brincando com você ali, só faltou a gente chegar na outra semana, o lugar onde estava resgatando corpos ou pessoas ilhadas, tem uma feira. Tem uma feira. Que inclusive eu quero muito tocar nesse ponto, que enquanto aconteceu as 3 fases, correr para se salvar. Uhum. A segunda, que é salvar quem não morreu ainda. Terceira, a reconstrução. No meio dessas 3 fases, Porto Alegre ficou dividida no meio. Você lembra? Lembro. E Chega a ser aquilo ali é inacreditável. assustador. Inacreditável, porque a gente tava na rua, não sei nem se você compartilhou isso com o Márcio também, mas, tipo, gente, coisas tipo assim, que a gente tava numa rua onde a Defesa Civil tava recolhendo corpos e mandando resgate para idosos que não conseguiam sair de dentro de casa. Fomos no shopping comprar equipamento na Decathlon. E um dos shoppings estava fechado, que o shopping de Porto Alegre, aquele do centro, lembra? Que tava debaixo Sim, da água embaixo total. d'água. Fechou. O outro shopping, a gente demorou acho que 15 minutos para chegar nele. Uhum. O cinema lotado, as pessoas comprando telefone, comprando tênis, criança brincando no parquinho. Aqui. Quando a gente chegou, você lembra que a Eu gente tava lembro. todo sujo? A gente tava com roupa de mergulho, aquelas roupas de Mergulho, surfista. roupa de surfista. Você peguei emprestado, você comprou uma. É, eu consegui comprar uma, mano, a gente todo sujo de barro e o povo olhando mal, olhando assim pra gente, tipo assim, nossa, o que esses caras estavam fazendo? Aí a gente, como assim? Aquilo ali, cara, foi um exemplo que eu vi de quão ruim o ser humano pode ser, irmão. Sim, Ali, assim, eu me senti talvez, sei lá, entrei numa passagem de Sodoma e Gomorra, assim, tão distante, porque literalmente era como se fosse no pé do morro, nós, aqui do Espírito Santo, outras pessoas de todo lugar do Brasil ajudando a recolher corpo, sabe? no outro bairro a galera indo pro cinema. No pé do morro, assim, que já era outro bairro, galerinha paquerando menininha. Eu lembro disso na minha frente, assim, o cara com a mãozinha na menininha, assim, pá, paquerando.
o outro com pipoca, criança. Cara, eu falei assim, eles não sabem. Assustador. Será que. Não, eu falei assim, eu não queria acreditar que eles não sabiam que a 200 metros pra baixo tinha coco. Eu não sei nem se eu cheguei a compartilhar com você na Decathlon, a história do cara que foi comprando as coisas igual eu tava comprando. Não, Não compartilhei com você, não? não. Tinha um cara, eu fui comprar aquele sapatinho, Sim, a aquele de sapatilha. água. Aham. Aí eu tava pegando várias coisas, pegou as toquinhas, né, que tava frio pra caramba, o negócio de pescoço e tal. Aí eu reparei que tinha um cara do meu lado. Eu achei que eu tinha compartilhado com você, então não. Que ele também Tudo que tava. eu pegava, Ah, compartilhou, depois você. eu falei então, Aham. tudo que eu pegava, ele ia lá e pegava também. Só que eu demorei, depois eu percebi, eu falei, o que esse cara tá fazendo? Eu fui lá, peguei um sapatinho, ele chegou, Pegou o número dele. olhou assim, pegou também. Eu fui, peguei a toquinha, ele foi lá, pegou a toquinha também, ficou me seguindo. Aí eu cheguei nele, falei, tudo bem, tá jóia e tal? E ele, não, aqui, tá, desculpa, já ia falar com você agora, desculpa tá te seguindo assim. É porque eu tava vendo no jornal, mas eu não sabia que era tanto assim, não. Aí hoje eu desci com a minha esposa, sabe, pra ir lá na rua onde mora meu sobrinho, primo, sei lá. E eu vi que o negócio tá feio mesmo, que era o bairro do lado. Uhum. 15 dias depois da enchente isso. É, porque eu lembro, só um detalhe, que Sim. começou a descer água, acho que depois de 28 É, dias. demorou um mês quase. É porque nisso a chuva não parou. Continuou. Lembra que a gente pegou uma chuvona lá? Sim. Tava até perigoso de romper um dos outros diques que tava perto do hotel Pé ali. do hotel. E a gente sabia que poderia Ah, evacuar o a gente hotel a tava qualquer momento. a gente tava no hotel, cara, e de repente o pessoal deu um comunicado pra gente. Falou bem assim, daqui a pouco tem um dique que tá pra romper, e se romper, vocês têm que vazar fora, porque vai alagar o hotel. Vai entrar água dentro do hotel inteiro. É de dormir assim, mano, ó. Olhando pro E era o único hotel de Porto Alegre inteira. único. De Porto Alegre inteira, porque ele era uma rua um pouquinho mais alta. Aí continua do cara. Mas aí o cara foi comprando tudo. E ele falou: não, aí minha ficha caiu, que eu preciso. Acho que eu. Não, na verdade ele olhou pra mim e falou assim: tá precisando ajudar lá? Não. Eu falei com ele assim, irmão, vou te falar um negócio. Eu saí lá do Espírito Santo, sou italiano, moro em Vila Velha. Nós viemos aqui e tem gente ainda. Tem gente que quis ficar ilhada porque não quis largar a casa, porque estão roubando tudo. Compreensível. Tem gente que não conseguiu sair porque não tem condição. Tem idosos que moram no terceiro andar que pra descer eles tem que amarrar corda, tem que descer a escada lá de cima, amarrar corda. E tem gente que não aguenta. Um idoso, amarra duas cordas embaixo do braço, você quebra o cara todo. Então tem gente que tá lá porque não tem como sair. Eu realmente tem um lugar que a gente foi quando você não foi, quando eu fui peguei aquele barco com aquele rapaz. Uhum. Inclusive foi uma experiência também. Outra coisa doida que o cara. Eu subi no barco do cara achando que eu ia ser o intruso, tipo assim, o cara que. Fala, ó, eu vou entrar no meio desses daqui, mas vou tentar não atrapalhar. Né, tipo assim, eu só quero não ser um peso pro cara. Na verdade, eu virei o capitão do barco. Então, Eu tava no barco, quero até contar essa experiência. Eu subi no barco do cara e a gente tava todo, porque a gente tava com os coletes, né, Sim. do Humanitarian Project e tal, todos laranja. E a gente realmente tava parecendo uns policiais com aquelas toquinhas, né? Pô, tava. E todo bote tava saindo só com um policial, lembra? Só um militar. Tinha que ir um militar junto. Aí ele chegou e falou: Você tá trabalhando aqui? Eu falei: Não, a gente tá trabalhando nos resgates. Ele: Vamos, vem que a gente precisa de ajuda pra gente. Ele tava indo resgatar o pai dele, que tava lá. Eu já sabia que tava Sim. lá, mas o pai quis voltar. Eu falei: Não, não dá pra ficar aqui mais não, eu vou sair. Não achamos, inclusive, enfim. Aí eu falei: Não, beleza, vou lá. Os caras tudo marrento, com roupa do exército. Um dos dois tava com roupa do exército. Eu falei: Beleza, só não quero ser um peso. Do nada o cara acelerou. Você viu essa cena acontecendo, né? Ele viu essa cena. Ele acelerou o barco do nada e jogou pra cima do portão. Nossa, eu vi. Nossa, quase derrubou o botão. Bom, Aí ele, desculpa, gente, que não sei o que. Eu falei, cara, você tá doido? Você não sabe pilotar esse barco, não? Ele, não, cara, eu aluguei esse barco hoje. Porque o meu sogro, na verdade era o sogro dele. Meu sogro tá precisando voltar, que lá tá ruim a situação e tal. Eu fui buscar ele. E o cara, você tá doido? Quebrou a frente do barco e tal. Só que a minha sorte é que eu tinha feito um curso na Itália eu fiz um curso, nunca usei, mas eu tinha um curso pra ser instrutor de barca à vela. Aham. E toda barca à vela é a vela, mas tem motor também. Tem. Então eu sabia manusear o motor, ligar, botar, dependendo se for o motor 2 Gasolina, tempos, gasolina não, querosene, né? Então assim, sabia manusear o motor. E ele já, na hora, já tinha percebido. Aí ele, não, que então, mano, mexe você no barco aqui. Eu falei, nossa. E foi, inclusive, que era um De motor. intrusa. Era um motor comandante. velho. Normalmente o motor. Estragou tem motor depois, não foi? estragou, perderam o motor. A maioria é 4L, esse é só 3.
aquilo faz um peso no braço. E a gente ficou naquele barco, acho que umas 3 horas. 3 ou Foi. 4 Você horas. voltou da noite. Voltamos de noite. Foi mais, então. Foi um papo de 4, talvez até 5 horas, vamos chutar aí. Que foi na hora do almoço, a gente voltou Foi. às 5, 6 horas da tarde, vamos colocar. Meu braço queimando, ardendo, assim, o braço e tal. Mano, foi muita doideira. Aí esse cara voltou lá de Decato, foi ajudar na rua e tal. Eu falei, mano, abre os olhos, né? Então, assim, as pessoas que estavam ali do lado, não sei se é o que você falou. Eu não quero acreditar que elas não sabiam. Eu quis acreditar que elas simplesmente fecharam os próprios olhos. Mas, às vezes, alguns também não se informaram, enfim. Sim. Absurdo, eu acho isso um Ah, absurdo. absurdo. Isso aí foi assustador, cara, porque, assim, pô, não é possível que essa galera tá aqui no cinema, mano. Eu não acreditei. Eu fui pra casa aquele dia, eu falei. E a gente lá do Espírito Santo, tipo assim, pô, deixando família, deixando os compromissos, deixando um monte de coisa pra poder vir ajudar, mano, porque não tem dinheiro que pague isso, assim, pra mim pessoalmente. Sim. Pô, não fui passear, mano. Ficar longe da minha família é a coisa mais difícil pra mim. Eu fico. A minha mulher, principalmente a mulher, não dorme se eu não chegar em casa. Aham. Então, 15, 20 dias lá pra ajudar as pessoas e ver o próprio povo ali. Mas aqui também tem um detalhe, cara. Eu não sei se você percebeu isso. Com certeza sim, mas o quão frio espiritualmente é aquele lugar. Sim. Eu Mas acho- devido à ausência de luz. É o que você Exatamente. falou. É. Eu acredito que a gente chegou até a conversar com algumas pessoas lá. Eu acho que ali no Rio Grande do Sul é um dos lugares do país, acho que é ali, Bahia, que é O Rio Grande do Sul é o maior. o maior polozinho ali Prevalece do região matriz africana. matriz africana. Tem até um parque lá de O cemitério, né, que inauguraram. Poucos dias antes da enchente, inclusive. poucos dias de enchente. Então, tipo assim, você não vê muita igreja Pouquíssimas. Nós tivemos naquela. luterana. A gente teve. Não, a gente teve na outra também, da Past Church, É, a que Past Church. era parceiro nosso da Sabaote. Sim, sim. É, acho que foi duas ou três que a gente viu. É. Ver assim. Enquanto isso, terrenos, né, de religiões de matriz africana. Lembra que a gente via direto, que a gente foi até parar num lugar uma vez que a gente ficou perdido? Sim, Aí a gente entrou num beco assim, um negócio todo cheio de. bicho ali, né? Um monte de coisa. Falou, Melhor não, melhor não. não Mas, discriminando, mas. e nesse caso a gente vê também assim, um detalhe. Que a gente vai achando na nossa história, né, mano? Que a gente viveu ali. Tantos pontos importantes. Por exemplo, ali, principalmente naquele momento, as igrejas que se reuniram não tinha placa. Aham. Eu lembro que nós ficamos um polozinho ali de comida e tudo mais, era da luterana. Não era? A luterana? Ah, sim, onde a gente ficou, onde Alojou a lá, gente até alojou, dormiu sim. lá. Ficamos na luterana. Aí tinha o pessoal da Sabaote, aí tinha o Aham. pessoal da Deus e Amor, da Assembleia, tinha Sim, tudo todo mundo junto. misturado ali e fazendo a obra. Então, tipo assim, naquele momento, cara, mostrou muito ali pra mim do que a igreja foi chamada pra ser. Levar esperança aos perdidos, cativos, desesperançosos, seja ali através do alimento primeiro, ou da palavra, que seja, mas até os alimentos a gente colocava um versículo, colocava uma Sim. palavra. E não tinha placa, irmão, a gente só queria Até que porque todas as poucas igrejas que a gente viu estavam de portas abertas recebendo todo mundo. recebendo todo mundo. Lembra Aí que a foi pastora uma estava aula, sim. arrecadando coisa de sapato, tava dormindo um monte tinha até venezuelanos dormindo lá dentro, lembra? Sim, Um sim. grupo de venezuelanos e tal. É. Aí tinha um moleque lá também que eu esqueci o nome dele, mas ele é um moleque novão que ele tava. Mano, ele tava queimando por Jesus, ele só queria ajudar. Esqueci o nome dele agora. Aí só tava ali. Não, cara. Eu tô vendo com meu pai aqui como que eu vou fazer os trabalhos da faculdade. Eu não sei o que que eu vou arrumar, não, mas eu tô aqui. Lembra dele? Eu não tô tentando lembrar, mas Um tava com a gente? moreninho, lá nessa igreja luterana, que a gente dormiu à noite, ele dormiu lá Ah, perto. sim, sim, o que sentou com a gente depois também pra Isso. jantar. É, depois foi Entendi. entregar algumas coisas com a Sim, 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 gente. sim. Aí, o moleque só queria ajudar, ele tava ali. Eu lembrei quem que é esse cara. Lembrou? A gente vai esquecendo alguns nomes, mano. Eu sou horrível de nome, pelo amor de Muita Deus. coisa aconteceu em muito pouco tempo. E, Gabo, ali, naquele ponto ali, igual a gente voltou, segunda vez. Algo que é muito importante pra galera, assim, que até acompanha a gente nessa parte missionária, é um erro as pessoas pensar que, tipo assim, pô, não preciso mandar mais recursos que já tá tudo bem. Porque, assim, eu vi ele de perto, eu fui fazendo cálculo junto com você.
Principalmente quando o cara tá no campo, o máximo que você puder ajudar, cara, ajude. Porque sempre falta. Sim, o senhor vai suprindo. Mas o recurso, você olha lá, exemplo, eu lembro que a gente chegou lá na primeira vez, aí os caras não tinham dinheiro para colocar querosene no barco. Aham. Aí a gente tinha que ir lá comprar o querosene, um trem que nem tava na nossa ossada, a gente tinha que comprar o querosene para conseguir botar no barco e buscar gente. Remédio de verme, remédio, Sim. lembra que não tava caro o remédio? A gente gastou. Na primeira caixinha, acho que foi 1.000 e poucos. R$ 1.500, sei Depois eu lá. acho que comprei uns 4.000 também, porque a gente ligou pros caras, né? Falou assim, o que Sim. que tá faltando? Tá faltando assim, agora é remédio, Aham. já tem comida, beleza. Eu Era o lembro, remédio pra. era de verme, não era? De vírus, sei lá, Que é a doença, leptospirose. leptospirose. Aí eu lembro que a gente pegava a mão suja assim, no meio da água, tá na hora de tomar outro É, remédio. Com a Vral. mão, com a mão suja, tomava um remédio de leptospirose, E a gente oferecia, você lembra? Vocês já né? tomaram? Já, mas vocês têm? Não, então me manda, não, pode mandar, pode mandar. Esse cara, tem que tomar esse trem, tio. Eu tava bem assim, tem que tomar remédio? Eu falei, Ah, rapaz, tenta. acho que é melhor, né? Assim, evitar qualquer. Mais um pra resgatar, a Mais gente do não pra quer. resgatar. E assim, outra coisa, é muito legal você entender que o missionário que tá ali, é legal você enviar o recurso para ele ou para a igreja que tá ali, que seja, porque eles vão saber exatamente a necessidade daquele momento. Sim, Porque, exemplo, a gente chegou uma hora que a gente tava com o carro cheio de comida, a gente chegou, o que vocês estão precisando aí? Cara, nós estamos precisando de bota, a gente tá precisando de luva. muita coisa. E o leite, biscoito não ia ajudar. Sim, A gente precisava o quê? De bota e de remédio, disso e aquilo. Então, o missionário que tá ali, você às vezes não tá lá, não consegue ir, mas, poxa, entenda que ele tá ali fazendo pro Senhor e tem que confiar no cara também, né? sim, Porque, assim, tem muita gente que fala, pô, não vou mandar dinheiro pro cara, porque o cara vai usar e tal. Cara, faça a sua parte. claro. Igual tem um missionário, um grande amigo meu que tá lá na África. Literalmente todo mês, assim, eu envio um recurso pra ele. Eu não quero nem saber o que ele tá fazendo com aquele Sim. lugar ali. Com o meu recurso, não quero que ele me mande notinha, nada disso. Sua Só quero saber sua que ele. semente foi A lançada. semente foi lançada. O cara tá lá e a minha parte é o quê? Enviar, ajudar, orar. Rapaz, se o cara vai pegar a bênção e fazer outra coisa, é com ele. Mas sempre tem que esquecer um pouco essa linha, tipo, já tá bom, já resolveu, já conseguiu. Exemplo, eu lembro que tem um cara que me perguntou, se precisava levantar um dinheiro pro bot. Já conseguiram? Então precisa mandar mais não. Eu falei assim, não, irmão, Depois do você, bot tem mais 10 listas. você deve ter 10 listas aqui de itens que a gente precisa comprar pro projeto acontecer e dar tudo certo. Qual que é a parada? É que ali é tudo em quantidade, né? Ali é tudo, tipo assim, vamos olhar esse item. Não é um item, é um carro cheio desse item. Eu lembro. A gente ia fazer compra, não era um carrinho. Era até. Acho que a Lembra gente, a Tracker como a gente saiu de Florianópolis? era Que a Tracker abaixou assim, tava quase encostando a roda. rebaixada, Márcio. A A track, Tracker rebaixada ficou parecendo um um Onix. Onix. Tava fazendo um Onix. Um Onix A de gente caçamba colocou 50 alongado. cestas básicas dentro do Você era porta-mala. Paraty, não tem aqueles caras? Rapaz, e um detalhe aqui também, dessa experiência, gente. Teve pessoas, e não é desmerecendo em nenhum momento elas, nem diminuindo, mas teve pessoas que foram com a gente e que chegaram lá e tiveram que voltar. Sim. E não é diminuindo, não é nada disso. É porque tem coisas que tem que ter estômago, Sim, cada um tem. né? Talvez uma pessoa que não vai ter estômago para uma área de catástrofe vai ter com o hospital, É, com pessoas dependentes, é, ou, sei é, lá, com empresários. Não sempre tem que ser sim. algo, né, Porque eu lembro que até ruim. você chegou, quando o pessoal lá da sua igreja chegou, eu lembro até que você brincou, assim, esse aí é um dos nossos, esse aí é um dos nossos. Porque tem que entender que, de fato, assim, tem a possibilidade de você ver corpos, tem possibilidade de você ver cenas terríveis. Sim, Então, não é tipo assim, querendo te privar, mas entenda muito bem para onde você está indo, se você quer fazer uma viagem missionária como essa. Porque teve gente que andou centenas de quilômetros, chegou lá, bateu, teve que voltar. Porque não tinha estômago, não tinha.
E não é diminuindo isso, gente. Não é que você é pior ou menor que a gente, não é isso. Mas você pode até se tornar um peso para quem Sim. tá ali, né? Que a gente viu ali que, pô, tem gente que tem o estômago para isso aqui. São as três esferas da missão, né? Sim, O intercessor, o mantenedor isso aí. e o construtor da obra, o que vai colocar a mão na massa. Sim, Então cada um vai se colocar em uma dessas três esferas. Ou você vai ser o intercessor, que vai fazer o quê? Eu não tenho dinheiro para investir, não tenho condição de ir. Tenho uma idade avançada, ou sou muito jovem, enfim, não tenho condição de chegar até lá, ou não é nem talvez não ter condição, ou talvez não é o meu chamado, sim, não sinto que não faz parte do que eu acredito colocar a mão lá. sim. Mas eu vou ficar aqui. Deus, abençoa o Gabo, abençoa o Jonas, guarda a vida deles, que eles tenham saúde, que eles possam dormir, que eles possam descansar, que eles possam conseguir intercessor. Isso aí. Mantenedor. Talvez o cara não tem nem uma crença religiosa, ou talvez sim, Sim, independente. Não sei orar direito, não sei como se intercede por isso, ou se for cristão, sei, mas quero fazer algo mais. Gabo, como é que faz? O que vocês estão precisando? E eu queria até reforçar isso. O que a gente vê? Em muitas dessas catástrofes começam a aparecer centenas, milhares ou milhões de contas para receber doação. sim. O povo fica perdido. Fica perdido. Porque a tia levanta uma vaquinha, o primo Sim, levanta outra, o governo, o estado do Rio Grande do Sul levantou uma vaquinha que arrecadou milhões e milhões e hoje, volta a dizer, porque a gente fala, não, mas eles estão só batendo. Não, hoje estão ajudando. Só que aquele dinheiro precisava para ser naquela hora, para ser naquele dia, para agora. Caiu 10 horas, precisava daquele dinheiro meio-dia. sim. E é muito burocrático. Então, Sim, eu lembro que chegou lá os abastecimentos, tinha um galpão fechado. sim, eles fecharam porque não tava dando conta de Chega, administrar, não sabia o que e fazer. você tinha que, você pegar a cesta básica lá, você tinha que ter certidão. O povo nem documento tinha, tava tudo embaixo da água, Como nem que você telefone pega? tinha. Então, É, assim, reforçando, né? então ajudar mais O cara que você o- conhece. É, isso aí. Foi o que, inclusive, eu quero até agradecer, passar essa mensagem pro João. Quero agradecer muito, porque o João foi um cara que. é, Depois chegou você também com o Renan, que ajudou muito. Sim, Mas do meu lado, assim, teve muita gente que ajudou. sim, Muita gente, muita, muita. Se eu pudesse colocar numa lista hoje, foram centenas de pessoas que ajudaram. Mas a movimentação também que o João criou foi algo incrível. Eu lembro que teve um dia que eu até chorei. E você participou disso também. Que ele fez a parte dele também, ele como pessoa e como influenciador. No sentido que ele sim. ajudou do bolso dele, mas ele colocou o rosto dele também no Instagram dele. Você lembra que ele Sim, postou lá sim. vários Fez o stories? videozinho. Falando, Galera, o Gabo é um veterano disso. Não manda para outras contas que tem milhões. Pode mandar aqui que vai ser bem usufruído. Eu lembro, você lembra do meu telefone? O telefone travou. Só que não eram Pix milionários. Eram Pix de R$ 2. Uhum. Eu abria Pix e tinha Pix de R$ 2,54. Sabe o que é isso? É uma pessoa que abriu o PicPay, tinha R$ 2,54. É o que eu tinha. Sim, Vou mandar. Então, assim, claro que teve pessoas que mandaram mais. Mas o que mais me pega é isso. sim, Esses valores quebrados. A gente que sim. falou, cara, eu não posso estar lá, mas eu abri a conta aqui tem 11,25. É o que eu tenho. Toma. E aí que a gente vê que a força de muitos É, realmente faz acontecer. Então, aqui a gente estava até conversando, né? Uma pessoa que vai até lá para ajudar não consegue fazer, nossa, salvei o Estado. Não tem não. como. Mas olha quantas famílias, tipo assim, as senhorinhas com o marido, limpamos a casa dela inteira, tiramos a água, tiramos os móveis, tiramos os colchão que pesava, com aquele barro tava pesando meia tonelada o Ah, cara, colchão. deu uns 300 quilos Era um tranquilo. trator para levantar aquilo, a gente conseguiu tirar aquele colchão. Lavamos o banheiro, fizemos tudo para ela. Eu Sim. fiz, e eu tenho certeza que você também, mas eu fiz aquilo dali como se estivesse fazendo para o meu pai, para minha Tá mãe, doido. para minha avó, pro meu avô. 3 idosos que não tinham filhos, não tinham nada, Sozinhos. sozinhos. Que outra coisa que de cortar o coração. Sim. Eu lembro que Tanta gente lá sem fazer nada, os idosos no hotel, e a gente eu puxei um assunto, você puxou um assunto. O que vocês estão fazendo aqui? Não, porque a nossa porta não abre. Aí a gente fica assim, não, peraí. Ninguém foi abrir a porta de vocês até hoje. Tinha já 15 dias, você 15 lembra? dias. Ela, não, ninguém conseguiu passar lá em casa, não. Eu falei, gente, mas vocês moram onde? É longe? É afastado? Ela, não, na rua aqui do lado. Aí você já começa a ficar indignado. A gente foi lá, né? Aí Então, até hoje a gente fica zoando, assim, ela é, falando, ó, se não fosse por vocês, guris, minha casa tava fechada até hoje. Então, assim, a gente foi. pega
Claro que teve muito, não foi só ela, tem muitas pessoas que Sim. paramos, oramos, dedicamos tempo. Eu lembro muito daquele cara também que a gente encontrou em uma das cidades, que você orou por ele dentro do carro, um carequinha que começou a chorar e tal, É, que na chuva ele segurando isso, aqui, orando por ele. muitas experiências. Então, assim, mesmo que eu te falei, mesmo que a gente não mudou a vida dessas pessoas, A gente contribuiu, pô. a gente contribuiu, a gente esteve lá. Sim, E isso sim, pra gente, tipo assim, cara, a gente vai poder carregar e falar, eu tive lá. sim. Eu talvez não tinha nem condição de ter ido, porque eu tinha minha família aqui, eu tinha casado recentemente. Então, assim, É, mas fizemos a nossa parte. sim, E eu volto a dizer que a gente estava falando sobre isso, né? O que a gente consegue dar um quantitativo é legal, muita gente. Só que a gente tem que lembrar também que tem uma esfera de pessoas que foram tocadas, transformadas, sim, que a gente nunca vai saber. sim. Uma oração, um apelo, uma cesta básica que foi dada, falou, ó, isso aqui é o braço de Deus trabalhando aqui na terra para você, tá? Isso aqui não é Deus, é Deus que tá te dando. O cara volta para casa e fala, É. caramba, Eu tenho a imagem desse rapaz até hoje, assim, que na hora que eu entreguei pra ele, ele tava com as duas cestas assim, ele botou uma sombrinha aqui segurando, e eu orando pra ele dentro do carro. E ele saiu com um sorriso tão grande, eu consegui ler assim, o coração dele, ele tava falando assim, eu tô na pior fase da minha vida, mas Deus tá comigo. sim, Ele saiu feliz, tipo, a casa dele podre lá, toda cheia de lama, e ele, pô, Deus tá aqui comigo, sacou? sim. E isso não tem preço, Mano, mano. a gente ser Não tem canal de preço. Deus em momentos como esse é uma Não tem coisa. preço. Assim, que Deus nos dê cada vez mais sabedoria, discernimento, capacidade pra gente fazer isso, cara. E lembrando, gente, tem uma admissão. Tem gente que, é só para uma pessoa. Cara, todos nós podemos fazer. Sim, Charles Spurgeon disse sobre isso, né? Todo missionário, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Seja da forma que for, seja de que orando, ajudando, indo, mas em alguma das três esferas você precisa se sim, encaixar você precisa biblicamente. encaixar biblicamente. E assim, é um tapa na cara também. Você tem que parar de pensar um pouco só em você. Pô, tipo, eu sei que vai te custar, eu sei que eu mesmo, tipo, até conversei com o Márcio, até na empresa eu agi com um pouco de falta de sabedoria de conseguir ajustar as coisas antes de ir, mas no final a gente vai aprendendo, a gente vai Sim, evoluindo, o cara vê também que não foi por maldade, então assim, que Deus nos dê cada vez mais condições disso, porque a obra missionária precisa, são poucos ceifeiros, o campo está branco, mas tem, falta ceifeiros, falta trabalhadores, então, vamos pra cima, né, irmão? Deus quiser, Acho que é tamo. isso, cara. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Nosso podcast está pela segunda vez. Tenho certeza que pessoas vão ser inspiradas, ativadas, animadas, no bom sentido, a compartilhar e a fazer a missão, porque nós carregamos a melhor notícia da Terra, eu costumo dizer isso, a mensagem de esperança. E se a gente não pode perder essa oportunidade, tá bom? Obrigado, Gabo. Gabo Missionário, tá na área. Obrigado a todos que Valeu estiveram pelo convite mais uma envolvidos. vez. Isso. Tamo junto, cara. Todas as pessoas que ajudaram, que vão assistir esse podcast, vão ver um pouquinho mais do que a gente viveu lá. E vai ter outros podcasts. Vai que esse ano tem mais uma Deus quiser. missão. Se Deus quiser, é assim, né? A gente É, falou, né? sim, Deus quer, nós quer também. Se Deus Então, quer, nós estamos dentro. vai ter outras e a gente vai trazer aqui pra mesa para vocês verem um pouco mais sobre isso. Deus abençoe. Esse foi o Off Dias de hoje. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deus abençoe. Valeu.